Pessoal, boa noite. Mais uma live semanal. Hoje com um convidado especial. Daniel, obrigado, viu, por aceitar o meu convite. Eu tenho feito algumas lives aqui, sempre trazendo gente para agregar, né, para complementar o que costumo falar. E eu tenho visto seus podcasts, cara. Ou visto não, né? Escutado. Eu acho muito bom. Então toda a parte de agricultura digital, de sensoriamento remoto como um todo, e até a parte de formação, tudo mais, acho show de bola, viu? Parabéns. E obrigado de novo. Eu que agradeço e informação é isso aqui, né? A gente levar informação, acho que é isso, né? Cada vez mais pessoas falando sobre o assunto que a gente tem certeza que vai fazer a diferença, né? Criar esse ecossistema. E é isso que eu acho que eu gosto de fazer. Você não só como professor, mas nas horas vagas, né, cara? Então, eu acho que é sobre isso, é fazer esse ecossistema girar. Então, acho que é isso aqui que a gente faz. Bom, para quem não conhece o Daniel Duft, né? Costumo falar para se apresentar, mas preciso falar que é formado na FEAGRE, né? Formado na FEAGRE. Passou pelo CTBE, hoje está no CTC, fazendo doutorado. Daniel, conta um pouquinho da sua história. Diz para mim, se você quiser emendar, a Inteliagro, como chegou a isso que é hoje, que é muito bom. Legal, bom, sou engenheiro agrícola aí com muito orgulho, né? E sou da turma de 2007, depois fiz mestrado na mecânica, mas sempre trabalhando aí com sensoriamento remoto, fiz mestrado na área de planejamento de sistemas energéticos, aí o doutorado agora em planejamento de sistemas na área de sistemas agrícolas na Exalc, né? Mas tô terminando agora em dezembro, como falei para você, se Deus quiser, mas vai querer. E o Inteliagro, ele nasceu, cara, em 2014. Eu estava me formando na engenharia agrícola e eu sentava na mesa de bar com alguns amigos meus e a gente sentia um vazio ali, que a gente trocava tanta ideia legal e a gente fala assim, pô, e morre aqui, né? A gente está falando de um monte de coisa legal que a gente faz e tem pouca gente que consegue ouvir sobre isso, né? A agricultura naquela época estava meio que começando a ser bombardeada. Hoje talvez bem mais, mas já existem outras coisas que estão fazendo aí o caminho de falar bem também. E a gente queria falar informando, né? Começando a informar as pessoas a respeito de temas da agricultura na época em geral. Então eu juntei aí 5 grandes amigos da agrícola. A gente falava de temas diversos no Inteliagro, era inteligência na agricultura na época, e cada um na sua área de atuação, ali na sua expertise. Então, tinha a pessoa que era super especialista em solos, a pessoa que era especialista em logística, o outro que era especialista em máquinas agrícolas, eu em sensoriamento remoto e etc. Aí, com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo um pouquinho o fôlego, o interesse, e a família foi crescendo e tudo mais. E até eu, na verdade, também, não vou confessar que eu deixei ele um pouquinho de lado ali durante um tempo, né? Mas aí veio a pandemia, né? E aí, um tempinho mais em casa e tudo mais. E aí ressurgiu esse negócio de vamos reativar, né? E aí eu coloquei um pouco mais de gás ali, e aí até cutuquei a galera, mas aí o pessoal não quis voltar mesmo, e eu puxei essa coisa do sensoriamento remoto como a parte principal da espinha dorsal ali, e a gente voltou com conteúdo pesado nisso, né? Então, tem aí já mais de 1 ano e meio de conteúdo bem pesado em sensoriamento remoto para trazer de volta aí essa coisa de conteúdo mesmo, para trazer informação e levantar esse tema da agricultura digital, que é o trabalho, né? Então, a área de formação e a área com que eu trabalho se unindo para poder fazer com que eu conseguisse ali levar um pouco do dia a dia, que era o tema lá do passado, com também um pouco do acadêmico descomplicado, que é o que eu gosto de falar para o pessoal. Legal, show de bola. Você fala bastante da agricultura digital aí, que é um processo, até fez camiseta, rapaz, tá chique.
Mas eu escuto os podcasts, eu não sei, o pessoal não sei se tem desse costume, mas, pô, quando você tá fazendo alguma coisa assim, você só tem que ir, né? No automático, você põe para escutar, é muito bom, cara. Tem os de vocês, né? Tem outros também que é interessante, mas acho que mais focado nessa parte que nós trabalhamos, né? Acho que é o seu mesmo. Eu não sei se a galera assim que está aí na graduação, na pós, ainda está tendo essa coisa de longas viagens, mas, cara, depois que você começa a trabalhar numa empresa, que você começa a pegar o carro, andar 800, 900 quilômetros numa toada, você não tem, haja música que não vai fazer mais nada, e aí você precisa ter alguma coisa útil, e podcast eu acho que é o seu maior aliado para isso. E aí eu consumia muitos, né? A gente na nossa área tem alguns bem legais, tem o Bendito Agro também, que eu acho bem legal, que traz pessoas para falar sobre o assunto, né, profissionais da área. Tem alguns que traz também essa coisa talvez não ser a temática de construir, mas de falar sobre o assunto, então traz um especialista aqui, um ali, etc. E aí fala de temática disso, tem de empresas, né? Mas é a gente caçar o assunto, né? Você coloca ali, tem um da Bayer Internacional, que eu acho legal pra caramba, que eles começam a falar de sustentabilidade, falam de agricultura digital no meio, é bem louco, assim, tem uns 3 ou 4 episódios, mas é bem legal. Então, a gente caçar coisas para ouvir, e dessas coisas que você vai ouvindo, você vai absorvendo conhecimento, né? Aumentar a caixa de ferramentas ali. E aí, fazendo isso, eu falei assim, cara, tá faltando coisa aí, né? E aí que veio esse negócio de produzir também. Mas é duro, né? Você começa a produzir, aí a pessoa te cobra para produzir mais, você tem que arrumar tempo para fazer a roda girando. Você vai... e aí vai, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Você falhou uma semana, com certeza a turma deve cobrar, né? Cobra bastante. Legal. E aí, vamos falar um pouco da parte mais técnica aí. Vamos aproveitar você aqui. Começar falando dessa questão da agricultura digital, né? Porque o pessoal sempre pergunta o que é agricultura digital, o que é agricultura de precisão, uma coisa é igual a outra, agricultura de predição, agricultura 4.0, 5.0. Eu costumo dizer que agricultura digital e precisão são coisas separadas, são coisas diferentes. Né? E quando você falou a questão do processo, eu gostei da analogia do processo, que eu enxergo a agricultura de precisão mais como produto do que o processo. A agricultura digital está em tudo ali, a digitalização. Mas fale para mim, como é que você entende a agricultura digital? Onde você coloca a agricultura de precisão nesse meio desse bolo aí? Qual que é a sua visão sobre isso? A agricultura de precisão, na verdade, ela nasceu antes, né? Bem antes, né? Que esse termo agricultura digital. A gente viu a agricultura digital nascendo aí há pouquíssimo tempo atrás, né? E a agricultura de precisão, eu vejo ela aí sendo desenvolvida já há um bom tempo, né? Eu acho que a agricultura de precisão é a mesma coisa que sensoriamento remoto. Uma ciência ali que a gente já vem praticando há um bom tempo, né? Uma ciência, é uma coisa que você estuda vários conceitos aplicados àquilo, né? A agricultura digital, para mim, ela tem muito mais a ver com aquele negócio da importação do termo lá da agricultura 4.0, da indústria 4.0, que você trouxe essa digitalização dos processos, né? E aí, como a digitalização de processos, a agricultura digital se batizou o negócio todo, mas é isso, é quando você começa a integrar todas essas coisas. E aí a agricultura de precisão, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Porque a gente consegue tratar as coisas individualmente, né? E quando você começa a tratar as coisas individualmente, você consegue fazer aquilo de maneira muito mais específica, utilizando essas ferramentas digitais, que antes a gente ficava lá tomando pau, tentando fazer aquelas coisas de maneira arcaica, né? É outro mundo, né? Então, por isso que se confunde um pouco, mas eu acho que é tudo uma linha que vai se continuando, né? Não tem nem muito do que a gente ficar nos termos. Eu não sei, eu sou um cara meio que, para mim, termo, até quando a gente vai para a coisa dos drones também, eu passo, às vezes, vamos falar de drone, eu passo metade da palestra xingando essa coisa de, não pode falar drone, RPA, não sei o que lá, não sei o que. Acho tanta perda de tempo a gente ficar nesses negócios, né? Acho que assim, é legal a gente ter esse tipo de coisa, mas
É isso que você falou, exatamente isso, né? Eu acho que a agricultura de precisão, ela é isso daí mesmo, mas ela é uma das aplicações, talvez, da agricultura digital, é esse arcabouço de coisas que você consegue fazer digitalizando esses processos aí que a gente tem. É legal. Inclusive, eu tive uma conversa com um grupo de estudos esses dias sobre isso, e eu fui procurar, né, definição de agricultura digital. Você não tem uma definição clara, né? O que é o agricultor faz ou não faz agricultura digital? Então, não é na ideia de fazer, é na ideia de você ter esse ferramental aí disponível. Então, até coloco sempre um slide que eu coloco: a agricultura de precisão é uma coisa, que é o manejo da variabilidade, tirar proveito de variabilidade, né? Uma forma de gestão. A agricultura digital é uso de tecnologia. Esse sim é uso de tecnologia, né? Uso de sensores, aprendizado de máquina, para auxiliar o agricultor dentro e fora da porteira, inclusive. Né? Sim. Aí eu procurei na Wikipedia, que, ó, gente, a Wikipedia não é uma fonte confiável de informação, tá? Cuidado. Mas a agricultura digital, alguém caprichou muito lá na explicação, tá muito bem detalhado lá o que é, viu? Inclusive essa parte de fora da porteira, tá legal. Mas eu digo que essas coisas estão sobrepondo, né? Uma coisa é a gestão levando em conta a variabilidade. A outra são essas ferramentas. E com o tempo a gente vai ter, basicamente, a agricultura bem feita ali, com dados, com digitalização, com dados, com inteligência artificial, robótica. O pessoal falando de agricultura 5.0, que é robótica agora, e tudo, né? Também não gosto muito dos termos, não. Não, às vezes a gente fica achando assim, para a agricultura a gente está muito atrás, né? E aí eu participo desses fóruns de indústria 4.0, os caras estão discutindo que nem a gente aqui, tá todo mundo perdido igual, então tá muito novo para todo mundo, não é um negócio assim. E eu acho que é muita coisa de marketing também, esse negócio do 5.0, porque o meu tá mais avançado aqui, então eu tô usando uma estatística muito mais profunda que a sua, não sei o que lá. Acho que é puramente marketing, né? Você consegue ter uma quebra de padrão ali quando você vai ter um negócio que ele tem uma exponencialidade de ganho tremenda, né? A gente não experimentou nem o ganho de produtividade da digitalização de processos, né? Eu não vejo ganho de produtividade tão grande, nem de produtividade no trabalho, nem produtividade agrícola mesmo, que a gente está experimentando com isso, né? Eu não vi ainda nenhum case assim que me chame a atenção. Então, como que a gente vai partir para outra, né? É verdade, a gente tem muita promessa, tem muito potencial, né? Mas isso chegando lá no agricultor mesmo, isso gerando valor de fato, são poucas iniciativas que a gente vê realmente rodando redondinho, que se paga, que agrega, né? Por enquanto está bastante no potencial. Acho que sem dúvida vai para frente, né? Mas tem muita coisa que... Até quando começou muito a se falar de drone também na agricultura, aí... Você pode corrigir, já não é drone, Lucas, é Vant, é RP, você falou, né? Eu chamo tudo de drone, tudo drone. Você pega lá, drone dos Estados Unidos, não, porque é asa fixa, é multirotor, é drone. Vai lá sozinho, tá voando. E aí parecia que ia salvar o mundo para tudo, de identificar doença, de aplicar, de tirar tudo que é informação. Então o agricultor não precisava mais ir para campo. Né? E hoje não, hoje acho que isso não faz muito tempo, faz o quê? Uns 5 anos, talvez. Agora, hoje, acho que a ferramenta já está muito mais clara, né? Os potenciais dela, o que dá para fazer, o que não dá, o que precisa melhorar. Inclusive, uma coisa que você também fala, você fala bastante essa questão da agricultura digital, é um processo, e tem as duas ferramentas do agrônomo, né? Que é o canivete e o drone no porta-malas. Esse negócio do nome aí, eu falo Peterson e puxa a orelha toda vez. Peterson Fiore é meu orientador. Então, por isso que eu toco nesse assunto, para ele não ficar bravo comigo. Mas, assim, eu acho que o drone, inclusive, eu acho que daqui a um tempo, para imageamento, pode ser que ele nem exista mais, né? Pode ser que esses microsatélites aí, eles cumpram essa função de tal maneira que a gente tem aí realmente eles sendo... câmeras de vigilância 24/7 aí, usando multissensores, né, que à noite seja um tipo, de dia seja outro, etc. Mas eu acho que com esse negócio da tecnologia ter evoluído tão rápido, quem imaginou hoje você poder entrar ali
na Amazon e comprar um drone por R$ 1.500 que você vai usar o seu celular para controlar ele e conseguir fazer um ortomosaico usando um software livre no seu computador de casa, de graça. Cara, que coisa louca, né? Eu nunca imaginei um negócio desse na minha vida, assim, quando eu estava trabalhando lá no CTBE, que eu fiz aquele primeiro paper com o professor Paulo, que é citado até hoje, aí, que é, nossa, o paper que foi o que abriu o caminho para os drones, que a gente teve lá que ficar implorando para a galera fazer um ortomosaico para a gente, que a gente não conseguia, que era caríssimo, cara, para processar aquilo era absurdamente caro, era milhares de dólares, né? Então, hoje a gente faria isso daqui com um pendrive que eu plugo lá. Então, essa popularização, tanto da aeronave, né, do software, dos controles, de tudo isso, é um negócio que parecia meio louco, né? Isso daí não faz 10 anos. Então, se a gente pensar que para todas as outras tecnologias isso pode acontecer no estalar de dedos, né? Pode ser que o que hoje parece muito doido aí, que só grandes propriedades, né? A SLC, a AMAGE está tendo lá os grupos de agricultura de precisão, de agricultura digital, com os tratores John Deere. Pode ser que você vai ter em qualquer tratorzinho 235 aí no fundo de quintal, você vai poder estar colocando lá alguma coisa que vai estar fazendo agricultura digital, vai saber, né? Pode ser. Verdade, isso está evoluindo muito rápido, né? Apesar que, falando de drone mesmo, nossa, até falei para os meus alunos essas semanas, aí falei, gente, não me venha com ideia de projeto com foco no drone, porque é muita dor de cabeça. Tá voando legalzinho, de repente o bicho para de funcionar, não comunica, aí a câmera para de tirar foto, aí fez todo o trabalho, o mosaico não dá certo, aí põe de controle, a máquina vai lá, bate, tira do lugar. Ainda é muito pepino, apesar de ter toda essa facilidade, esse fluxo tá bem definido, ainda tem muito pepino, né, para resolver. Quem tá aí na prática, eu vi que o Bruno tá aí também, o Bruno é um que fez podcast com vocês lá, inclusive, né? Sim, sim. Pô, manja muito, bateu tanta cabeça e deve continuar batendo aí com um monte de coisa. E aí agora você tem os nanosatélites e tudo mais, né? Acho que essa parte de mapeamento com drone, realmente... O pessoal do geoprocessamento aqui da FEAGRE, você sabe, né? O pessoal gosta do satélite. O satélite é Eu acho que como eu sou cria, daí eu sou meio dessa vibe, mas o cara que sabe trabalhar com isso, né? Eu até falo com o Bruno sobre isso, né? O cara que é profissional disso, ele tem outra vibe. Então, Bruno, por exemplo, ele bateu tanta cabeça que com ele dá falha, dá isso, mas ele sabe na hora ali fazer o Paranauê para fazer funcionar. Quem é aquele cara que trabalha mais ou menos com isso, aí é meio duro, né? Porque você vai para campo naquele dia para tirar a sua medida, de repente o negócio não funcionou ali, você perdeu o seu ensaio. O meu doutorado eu comecei fazendo nessa área. O meu primeiro projeto era para a gente identificar diferenças, né, ali nos red edges da vida de uma Parrot Sequoia, e com diferentes doses de N num experimento, acho que você até conhece, o experimento do Sérgio, lá de longa duração, que ele passou o crop circle lá da tese de doutorado dele. A gente ia continuar, terceiro, quarto, quinto corte. Cara, o drone deu tanta dor de cabeça, eu saía de Campinas para ir até lá, Orlândia, para fazer o voo, chegava lá, o drone estava funcionando belezinha, não comunicava com a câmera, ou a câmera, o drone não voava, e não sei o que, e perdi meu timing. Daí eu não tenho mais a janela de voo para multispectral. Aí eu não consigo voltar no outro dia que está chovendo. Aí a cana já cresceu porque choveu 30 milímetros. Aí a gente falou assim, acho que eu vou fazer outra coisa. Não vai dar certo. Pois é, mas é assim, nessa linha mesmo. Eu não sei, eu tenho um sentimento que, assim, se o nosso olho lá em cima, ok, né? Que nem você fala, tá lá no porta-mala, você levantou, você viu a lavoura de cima. Show de bola. Agora, para ter um produto com qualidade geométrica, espectral, né, grandes áreas, ortomosaico redondinho, 3D, tudo isso daí, tem que ser cara bom, específico para isso, né? Não dá para o agricultor, nós lá, os alunos entram aqui, começa a bater cabeça, é muita coisinha, né? Agora, para quem está aí que já sabe, pitou, deu um bip, você sabe qual que é, não ligou o outro, você sabe, aí sim.
Então, mas essa questão do drone está aí, né? Acho que tem muito potencial ainda. Você falou de satélite, então para mapeamento de grandes áreas, acho que cada vez mais o satélite vai ter resolução melhor, né? Agora o drone para aplicação, eu acho que é um caminho sem volta, né? Aplicar defensivo, produto biológico aí em áreas mais complicadas para o tradicional, né? Para o nosso autopropelido da vida. E alguns levantamentos que demandam uma resolução muito alta, né? Praga, doença, esse tipo de coisa para algumas situações específicas, acho que é um caminho também, né? Você enxerga mais ou menos assim também? Sim, até aproveitando aqui também a pergunta aqui de outros sensores, né, que a gente conseguiria colocar em drones, né, acho que misturando aí, acho que, bom, eu acho que tudo que você precisa ter um acesso rápido à informação é importante, o drone ele tem essa importância aí, né. Quando a gente vai pensar em sensores que ele tem um alto custo, aí ele talvez acaba tirando de você um pouco essa coisa de você usar em momentos específicos, né. Então eu poderia falar aqui, vamos pensar num hiperespectral, mas imagina você investir 100 mil reais para você usar em alguns dias durante o ano, né? Até, sei lá, se for para um projeto de pesquisa muito fera, até vale a pena, né? Porque você vai ter uma usabilidade que ele vai gerar um conhecimento para milhares de pessoas depois. Mas se for para um dia a dia, para uma empresa, por exemplo, se você fizer isso, você está meio que no olho da rua, porque você investiu num negócio, num ativo que vai ficar parado ali, né? Não faz sentido. Então, o negócio é alguma coisa que você tem um investimento que ele contemple com a quantidade de uso que tem. Então, investimento baixo você pode usar poucas vezes, investimento alto você tem que usar mais vezes. Colhedora você tem que usar ela o tempo inteiro, porque ela vai estar depreciando e não pode ficar parado. Então é a mesma coisa. Então, se você tem um drone pulverizador, ele tem que estar pulverizando o tempo inteiro. E se você tem um drone com sensor caro, ele tem que estar imagiando o tempo inteiro. Então eu acho assim, se a gente vai fazer alguma coisa que a gente quer fazer um levantamento desses que vai ser mais esporádico, melhor coisa que a gente consiga fazer com o menor custo possível. Então, tentar usar câmeras RGB de uma maneira mais inteligente, eu acho que pode ser uma saída. Eu acho que talvez a gente ainda tem poucos estudos que fazem isso de uma maneira mais profunda. Eu ponho uma meia-culpa em mim também. Eu estudei muito pouco isso. Hoje eu tomo pau no meu dia a dia do trabalho por não ter feito isso. Eu me encaro várias vezes assim, falando, cara, por que eu não estudei isso ainda? Né? E aí, graças a Deus que a gente acha algum estagiário, alguém para você ir lá e orientar ele a fazer isso. Mas é um negócio importante, você gerar ciência básica para esse tipo de coisa. Então, às vezes, tentar correlacionar essas coisinhas aí. E eu acho que existe ainda potencial para isso. Então, uma praga de solo que vai gerar umas reboleiras no meio da plantação. Por que eu não tento correlacionar isso com perda de altura de planta porque gerou essa reboleira, né, e perda de massa verde ao mesmo tempo? Eu não vi um trabalho que fez isso até hoje, né, e pode ser uma grande saída. Então eu acho que tentar gerar esse conhecimento básico pode ser um negócio bem interessante aí nos próximos anos aí. Concordo. Tem muita coisa básica que a gente não faz ainda, né? Tem gente olhando lá na frente. Eu acho sim que a visão computacional, processamento de imagem, vai continuar sendo um grande potencial. Espero que em alguns anos a gente consiga essa ideia mesmo de que seja se não for identificar praga, que seja o dano da praga, da doença. A gente tem iniciativas, tem trabalhos que mostram que isso é possível. Agora, grandes áreas é outro pepino, né? Uma coisa é se fazer ali 1 hectare, meio hectare. Agora, a outra é a área grande. Mas os satélites também, né? Tendem a vir aí cada vez melhores, imagem todo dia, resolução submétrica. Produto muito. A gente tem que ter máquina e gente para fazer isso, né? O problema é que está sendo gente. Eu não sei se você conversa, tem contato com o pessoal, mas tem muita empresa procurando profissional que sabe trabalhar com sensoramento remoto, com programação, essa ideia da agricultura digital mesmo, e não tem encontrado, né?
Eu acho que tem 3 pontos aqui no meio aqui dessa vertente. Eu acho que hoje existem profissionais de TI lá na ponta que sabem mexer com visão computacional, sabem mexer com machine learning, com inteligência artificial e etc. Mas o cara não tem o dado aqui na ponta, ele não sabe o que é um dado agronômico, ele não sabe como coletar. Então, esse cara que não existe, e nem a gente conhece. Esse cara que ele é raro. Então, é um cara também mais agronômico, mas ele já tem que ser um cara agronômico que manja desse negócio. Então, ele não precisa nem ser um cara tanto de sensoriamento remoto, mas ele tem que ser um cara que ele conheça dessa parte de digitalização. Então, ele tem que entender para que ele está fazendo isso, porque senão ele vai coletar lá. É diferente de você botar um cara só para coletar dados em campo, fazendo qualquer coisa sem entender estatística, sem entender técnica de mineração de dados, etc. Ele vai fazer aquilo já focado nisso. Então, essa pessoa é uma pessoa que não existe. Se ninguém treinar esse sujeito, eu acho que a universidade talvez tenha que começar a olhar já para esse foco de profissional. E esse profissional do meio também, de profissional de sensoriamento remoto, que seja um profissional que talvez olhe um pouco para isso também. Eu vejo que hoje, profissional de sensoriamento remoto, a gente tem muitíssimo pouca gente que está trabalhando com isso. Conheço pessoas fantásticas que já trabalharam comigo, que por hora ou outra, talvez ele tenha saído daquele caminho e foi trabalhar com outra coisa e se perdeu por aí, que poderia estar num lugar que tem muita gente procurando. E não está pagando mal. Não vou falar para você que é um mercado que paga mal, não. Mas a pessoa foi lá para o ambiental, foi para o florestal, foi para algum lugar assim que no meio do caminho talvez ele não entendeu que ali seria um lugar interessante. E eu vejo muitas empresas. Eu recebo mais ou menos ligação toda semana falando assim, cara, me acha um estagiário, me acha um profissional júnior, me acha alguém. Se eu achasse, acho que eu até procurava para mim também, que eu não tenho, não estou achando, né? É um negócio que está difícil mesmo, porque assim, na graduação ali, as pessoas que estão mexendo com isso praticamente já vão para as grandes empresas. O pessoal da pós-graduação também já vai todo mundo para algum lugar ali. E a rede de contatos da gente já se esvaiu, então acabou, né? Esse que você falou, né? A gente não tem isso curricularizado, né? O agrônomo, o agrícola, esses profissionais não saem com isso da faculdade ou da pós-graduação. Isso tem que ser por conta do aluno fazer isso. Né? Então, do aluno ele tem que pegar lá, fazer seu estágio, fazer seu IC, fazer seu TCC, estudar e se especializar nessas coisas. Né? Então, não basta, vou fazer estágio de agricultura de precisão, sei baixar uma imagem de satélite e fazer um mapa. Não é só isso. Né? Sempre falo, o pessoal tem que saber programação, tem que saber toda essa parte que a gente está falando aqui, agricultura digital, agricultura de precisão, essas ferramentas. Sei que muita gente que segue a gente aqui tá estudando ainda, né? Tá se formando, seja no nível que for. Então é um campo aberto que falta muita gente. Na semana passada eu até entrei em contato com o professor Lick, né? Que você conhece aqui da FEAG, trabalha com mineração e disciplina excelente, forma alunos excelentes também como orientador, porque realmente ele puxa o cabo dos meninos. Falou, eu entrei em contato para ver se não tinha algum aluno bom nessa linha aqui. Um ex-aluno falou comigo, precisamos aqui para a empresa. Ele falou, se você achar, você me avisa, porque eu tenho umas 2, 3 aqui esperando também. A mesma coisa a vaga de pós-doc que a gente estava aqui também falaram, se achar isso aí, alguma grande empresa já pegou. É bem assim. É um campo legal de trabalho. Para quem está aí, não tem como fugir, não tem profissional. Só tem que se especializar por conta. É isso mesmo. E às vezes as pessoas acham assim, né, que nem lá no CTC, eu tô lá, a Rafaela, que você conhece, tá lá também, então as pessoas falam assim, não, lá na FEAGRE todo mundo sai de lá assim, ó, que nem vocês. Nós tivemos sorte de conhecer a gente que
que foi atrás, porque não é bem assim não, você tem que, mesmo tendo as disciplinas obrigatórias, você tem que se juntar a um grupo de estudos, você tem que fazer uma iniciação científica, não é todo mundo já sai com a sua, inclusive a Rafaela saiu com a certificação de agricultura digital, acho que ela foi a primeira aluna, né, que legal também. Vocês comentaram isso. Então, eu acho que é um negócio assim que não tem hoje nenhuma faculdade realmente que vá formar alguém para isso, porque é muito específico, né? Se você fizer isso também é injusto com os demais alunos, né? Tem que ter uma formação mais ampla e quem quiser vai para essa área aí. É, muito dependente do aluno, né? E o pessoal da FEAGRE até tem os alunos que seguem essa linha, né? Inclusive eu estou vendo uma disciplina agora que tem aluno de graduação e de pós. E aí tem alunos de pós de fora, né? Alunos especiais. Eles falam, nossa, o pessoal da FEAGRE aí manda muito bem, porque eu tô apoiando aqui, eles já estão fazendo as atividades lá na frente. Eu falei, não, gente, mas não é o padrão, né? Que esses alunos que estão aqui em final de curso, fazendo essa disciplina letiva, que são meia dúzia de alunos, é quem está seguindo esse caminho, né? Não é curricular isso. Mas é um caminho importante aí. É isso aí. Legal. O que mais que eu ia te perguntar? Aí da parte satélite, acho que eu esqueci de tocar nesse assunto. Isso, eu coloquei aqui, aplicações de novos satélites, semites. Você falou, até mexo com drone e tal, mas satélite é o nata da coisa. Então, os drones agora é o que eu tô tendo que mexer um pouquinho, porque a gente acaba sempre aqui e ali tendo que fazer algum trabalho com isso, né? Mas, como eu falei, sendo cria da casa aí do LabGel, do professor Jansly, Rubens, a Gleice eu fui companheiro de pós dela aí, né? Eu não tive a felicidade de ter ela como professora. Quando ela entrou, eu já tinha saído. Mas eu acho que satélite para a gente sempre foi aquela coisa de você poder realmente ver o mundo todo de qualquer lugar, a qualquer hora e ter multifontes de informações, né? E eu realmente levo isso a cabo, né? Você usar todos os satélites que você puder em todos os momentos. Então, qual satélite que é o melhor, né? Eu vejo hoje muita gente falando isso, principalmente essas plataformas aí. Tem que ser o Sentinel-2. Pô, tem que ser porque é o mais fácil de você pôr na sua API lá, que você consegue baixar automaticamente da agência europeia, mas não é que tem que ser, né? Ele tem uma ótima resolução temporal espacial, mas ele te atende bem para isso até que surja algum outro que vá fazer isso também, né? Então, assim, eu acho que satélites, você deveria usar o melhor de cada um, pensando em resoluções, né? A temporal, a espacial, a radiométrica. Uma coisa que é muito importante, o que você vai fazer com esse satélite? Quando você vai pensar em modelagem de coisas, uma coisa que eu gosto de falar bastante também, satélite que ele não tem estabilidade de passagem, ele não passa sempre na mesma hora. Se você for fazer modelagem, você está meio que lascado. Então, não usa ele para isso, usa para outra coisa. Então, eu vou fazer um modelo empírico ali para pensar em biomassa. Não vai ser tão legal esse aí, porque ele pode ter uma perda ali de energia e quando você está vendo ele às 2 da tarde, às 11 da manhã e às 3 da tarde, vai ser diferente, não necessariamente quer dizer que você teve uma perda de massa por causa disso, é só o Sol que estava com uma energia diferente quando incidiu ali. Então, isso é um negócio bem importante. Agora, eu quero simplesmente saber se a área foi colhida ou não, esse cara vai ser muito melhor, porque você vai talvez ter até 2 imagens no mesmo dia dele, do que do outro lá que vai passar a cada 5 dias, ou do outro que vai passar a cada 16 dias, né? Então, cada uso é usar uma coisa. Satélites que estão aí muito pouco utilizados ainda, que a galera agora está usando mais, né? Eu acho que são os sensores radar, que muita gente tinha medo, inclusive a gente lá no LabGel tinha bastante medo deles pelos resultados que eles nos traziam, que era só desgraça. Todos os trabalhos publicados eram trabalho de doutorado ou de mestrado que não dava certo, mas eu acho que era porque a gente tinha muitos
muito pouca informação, né? Era a mesma coisa de imagem ótica há 15, 20 anos atrás, que você tinha que ir lá requisitar a imagem, comprar a imagem, você tinha 2, 3 durante todo o trabalho de doutorado. E hoje em dia você pode ir lá gratuitamente baixar a imagem todo dia, né? E isso fez com que você tivesse muito mais acesso, muito mais trabalhos, né? E é um negócio bem legal, sim. Então hoje eu vejo bastante trabalho aí mostrando que a imagem de radar hoje ela consegue, tem, não sei, quem gosta de coisas de marketing, tem gente que usa ela falando que é a imagem que é imune a nuvens, né? Porque pelo comprimento de onda dela, ela consegue passar pela nuvem. E isso daí é legal, principalmente para regiões ali do Mato Grosso, região da Amazônia, ali que você tem bastante soja e a gente precisa saber para securitização, para transações de barter, etc., quando é colhido e tal. É uma imagem bem legal, você não precisa... quanto de biomassa que deu aqui? Não é a informação que eu preciso, só saber quando que ela deixou de estar no campo. Então essa imagem ela vai falar quando aquela área foi colhida. Beleza, já tenho essa informação, vamos para a próxima. Então, eu acho que é misturar esse monte de imagem que eu tenho. A digitalização é essencial, porque imagina você ficar baixando tudo isso daí na mão, é impossível. Vai ter que ser plataforma, vai ter que ser... E muita gente hoje está falando de Google Earth Engine, né? Acho que o pessoal aí na FEAGRE trabalha bastante com isso. Quando você trabalha em empresa, é meio que um negócio que é impossível de você fazer, então aí você tem que criar o seu ambiente para isso, tem que criar um ambiente parecido com esse, mas dentro da sua cloud. Então a gente faz isso, grandes empresas fazem isso, você cria um ambientinho desse dentro da sua cloud e aí você começa a fazer isso daí, virtualiza o seu gel lá numa cloud. É um pouco mais complicado, né? A Google faz isso daí, mas você não pode usar o ambiente desse, porque a qualquer momento eles podem falar assim, você não pode usar mais, aí você se lascou. Então, é bem mais seguro e bem mais eficaz. Legal. Radar é uma coisa que eu mesmo nunca trabalhei com radar, não sei. Já me perguntaram algumas coisas de índice de vegetação para radar, né? Não é bem índice de vegetação, é um outro termo, né? O pessoal chama de índice de vegetação, mas é um negócio meio, meio louco, assim, porque você consegue ter uma relação se a sua vegetação ela for uma cobertura que não tenha tanto espelhamento. Então, por exemplo, para cana já não vale muito porque a folha da cana ela fica assim, né? A folha da soja já fica assim, então até que vale. E não pode ter chovido um dia antes, senão você já perde o efeito speckle todo lá e aí já lascou. Então, que dá alguma então, coisa... pode ter, mas não pode chover. Não pode chover para não dar esse efeito na hora que incide na vegetação. Tem um trabalho bem legal do Ramses, não sei se você conheceu, quando ele passou pela FEAGRE, ele publicou um trabalho bem legal, porque ele correlaciona a produtividade de cana com o radar, e aí o que ele fala que deu realmente a maior distorção é essa chuva um dia antes da coleta dele. Foi o pior resultado de todos de correlação que ele teve. Interessante. Interessante. Então aquela semana nublada vai ser problema, porque não é só nuvem, né? Se ficar só nublado, beleza. Se choveu, então... Geralmente, semana inteira. E aí um problema pergunta. Pode falar. É como que a gente vai saber se choveu, né? Porque daí eu vou usar o quê, então? Vou usar um NASA Power, mas um NASA Power ele não tem uma assertividade suficiente para você saber se teve o evento de chuva no dia, né? Você tem uma assertividade aí num período mais longo. Então a gente sempre fica naquela de, sei lá, e aí... Então é ainda um desafio aí. Então tem muita coisa para ser pesquisada. Legal, Essa parte de radar ainda tem que ter muita informação, que você não vê, né? Você tá vendo? A gente vê mais essa parte comercial da coisa, imune a nuvens, isso daí a gente tem escutado, mas vai ficar todo mundo nessa incógnita, né? Nessa dúvida, o que é de fato isso? Fazer um NDVI com radar, não é isso, é outro tipo de informação que vem. É importante a gente começar a trabalhar e mostrar mais esse tipo de imagem, de resultado.
Eu tô vendo algumas perguntas aqui, Duft, que já passei, faz tempo que acho que Antônio Marques, imagino, falou de enxame de drone para pulverização, né, que ele acha que pode ser um caminho viável, né, naquela ideia de, em vez de ter um único drone, que a gente tem limitação de capacidade de voo, né, de área coberta, de carga, e com um enxame de drones, né, fala que ele tem uma boa perspectiva para os próximos anos aí na verdade, tá perguntando, né? Se é um caminho enxame de drone, como é que você tem visto isso daí? Cara, eu acho que sim. Eu acho que talvez nem o enxame, mas se for uma área que você consiga ter um tanque decente aí, uma caminhonete com um tanque que você consiga colocar ele para ir carregando ali, talvez baste, né? Tem um pessoal aí que me entrou em contato comigo esses tempos atrás que falou que já está pensando em valores semelhantes à aviação agrícola para drone. Imagina que você conseguir fazer um valor semelhante para aplicação de drone à aplicação de avião. Então, e para mim, eu acho que um caminho para drone vai ser muito isso. Vai ser ele ser uma ferramenta tipo um trator na fazenda que ele sai de manhã e volta ali e começa a fazer várias operações durante o dia. Legal. Também acho que a pulverização tem sim bastante potencial, né? Ainda mais quando o pulverizador tem dificuldades. Mas com alguma ferramenta mais viável para áreas maiores, por que não, né? Substituir o pulverizador. Tem uma pergunta aqui da Thaís, sou estudante de agronomia, São Sebastião do Paraíso. Na opinião de vocês, ainda há resistência por parte do produtor para esse tipo de tecnologia? O que você que está mais próximo aí me diz? Cara, eu acho que é uma coisa que o produtor ele vai muito pelo seu resultado. Se você mostrar para ele que dá resultado, ele vai primeiro ir de pouquinho. Vamos tentar aqui. Se ele viu o resultado no dele, aí ele vai mais. Né? E depende também, se é aquele cara mais pioneiro lá que tá lá no Mapopiba, lá no Centro-Oeste. Cachorrado. Aqui também, uma hora. Mas esse cara, o pouquinho dele, vamos começar com 2.000 hectares. E tem o cara que vai com um pouquinho, que é o cara de cana aqui do interior de São Paulo, que vai com 2 hectares, né? Mas vendo o resultado ali do teste dele ali, aí ele vai com mais coisa. Mas eu não vejo muita resistência. Eu acho que antes existia uma resistência até de se conversar, né? E com a pandemia isso passou, porque agora ele usa o celular, agora ele pede no iFood, agora ele tá fazendo e acontecendo. Isso daí já quebrou já faz um tempinho. Você tem algum podcast que você comenta isso aí também, vocês, né? Não sei se é você é convidado e tudo mais, mas comenta que o agricultor, a geração anterior, realmente tem as suas resistências, né? Mas hoje, cada vez, esse mesmo agricultor já está acostumado, já tem o WhatsApp, já tem esse smartphone, já faz isso. Aí tem o filho do agricultor que está ali mais avançado. Eu também acho que hoje não é... Claro que no Brasil a gente tem tudo que é tipo de sistema produtivo, de agricultor, de formação e tudo mais. Mas eu também acho que a gente está num caminho que meio que sem volta, né? Ainda tem, sim, quem nem gosta de mexer no celular, nem tem celular, não tem nada disso. Provavelmente essa pessoa nem vai ter, mas a tendência eu acho que não vejo isso como uma resistência, não. Acho que está cada vez se abrindo mais. Né? Porque começa aquela coisa, começa primeiro olhando o celular para ver previsão de tempo, daqui a pouco ele já vê que ele consegue ter uma imagem de satélite, daqui a pouco ele vê que ele consegue ver a máquina andando. Então aí vai cada vez trazendo mais familiaridade com a ferramenta. Sim. Caminho. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta aí que passou despercebido? Ó, o Sarno, fala um pouco da sua formação e do seu trabalho. O Daniel falou bastante coisa, mas o que você pode complementar pra gente aí, Daniel? Você falou que tá no CTC, por exemplo. Sim. Do CTC eu não falei muito, hoje eu sou especialista de produto em geotecnologias lá, eu faço parte da assistência técnica do CTC. Minha missão lá, eu estou como
Product Owner do CTC SAT, o produto do CTC que leva essa coisa da agricultura digital para as áreas de cana, né? É um produto, é uma extensão de benefício. O CTC hoje é uma empresa de biotecnologia, então o nosso negócio é variedades de cana, e aí a assistência técnica faz essa extensão de benefício, e aí eu sou o focal point para esse produto. Então eu levo isso daí para os clientes CTC. Essa é a minha missão lá dentro. Legal. Conheci o CTC, mudou muito, né? Foi uns 6 anos atrás que mudou bastante, né? Toda a estrutura. E aí foi mais para essa área de tecnologia, né? Mudou bastante. Né? Antes era diferente, antes era mais ligado com as usinas, né? Agora acho que o CTC em 2011 ele virou uma SA, né? E aí ele abriu, ele antes era ele era um centro de pesquisa da Copersucar, né? Então só as empresas cooperadas da Copersucar tinham acesso a isso. Depois, em 2003, ele virou uma empresa que ele já tinha outras usinas, além das cooperadas da Copersucar, que podiam ser associadas ao CTC. E aí, em 2011, que de fato virou uma empresa mesmo, que aí vendia produtos. Aí, a partir dali, todas as outras usinas podiam comprar essas variedades, tendo os royalties sendo cobrados ali, plantando variedade CTC, você, por aqueles hectares ali, paga royalties, recolhe royalties sobre aqueles hectares que você decidiu plantar de cana CTC. Né? Hoje o modelo de negócio hoje é basicamente esse, a gente não tem outro modelo, é esse daí que é o principal. Muito bom. E eu dúvida, quantos episódios vocês têm lá de podcast? Cara, acho que estamos com 73. Estou devendo aí, essa semana acho que eu fiquei devendo mais um. Estou precisando lançar. Tem muitas academias aí para escutar, hein? Tem academia, tem trajetos, tem corrida no parque, tem pessoal aí que tiver aí sem ter coisas para fazer, é só ligar lá, tem no Spotify, tem em todo lugar. Acho que a ideia é... Louça, né? Em época de pandemia, lavar louça é a pior das torturas, então você pode estar escutando alguma coisa. É isso aí. Eu acho que o legal do podcast é isso aí, né, cara? E procurem outros podcasts do agro também. Eu acho que o agro tá com bastante podcast agora. Vai lá, dá uma caçada, tem bastante coisa legal. Acho que a gente ouvir sobre outros temas também é legal, né? Eu aprendo muita coisa de outras coisas aí. Tem um cara bem bacana, eu fiz não sei se você conhece o Paulo Ozaki, ele é um cara que ele talvez seja o pai de tudo isso aí dos podcasts. Ele inventou fazer um podcast, o Agro Resenha, né? Ele inventou fazer um podcast aí de agricultura, e aí todo mundo foi atrás, aí sou amigo dele, e aí ele criou uma mentoria de podcasts, e aí lá dentro tem um monte de gente. Aí eu comecei a ouvir desse pessoal aí que tá lá dentro. Então tem cara que tem podcast de pecuária nos Estados Unidos. Aí, cara, eu nunca ouvi falar sobre pecuária de leite, ainda mais nos Estados Unidos. Eu tô ouvindo agora, aprendendo coisa nova pra caramba. Fruticultura, eu não tinha nem ideia. Meu pai matava todos os pezinhos de limão na casa dele, agora eu tô aprendendo fruticultura. Então, a gente às vezes ouvindo coisas assim, a gente vai aprendendo também, é legal pra caramba, acho que vale a pena pra aumentar aí. Tem um site, alguma coisa assim, que tem todos esses podcasts do agro, não é? Eles têm como que chama, cara? Eu falo sempre, ele sempre comenta, mas não nunca... Rede Agrocast. Rede Agrocast, isso. Ele tem acho que uns 10 ou 12 podcasts que eles colocam ali, mas hoje já tem bem mais. Eles fizeram uma conta lá, já tem uns 800 podcasts que são atualizados toda semana, mais de 100. Legal. É coisa pra caramba. Tem que aproveitar mesmo. O pessoal sempre pergunta, né, de aproveitar o Sarvo tá sempre respondendo os alunos, né? O pessoal pergunta, quero conhecer mais de agricultura de precisão, digital, como é que eu faço? O Sarvo tá sempre indicando os livros aí. Mas, nossa, tem muita coisa na internet, né, de YouTube, aí, de podcast. Poxa, é só aproveitar, né? De graça. Sim. Muita coisa.
só para a gente encerrar, eu vi que tem uma pergunta aqui do Bruno Giraldelli, acho que é isso. Falou que está aumentando muito a questão dos drones de pulverização, né? Empresas de pulverização nos últimos anos. Aí ele pergunta se existe algum órgão que mede essa capacitação dos profissionais. Eu não sei se você sabe alguma coisa a respeito. Eu chutaria que não, mas... Acabou de sair agora a legislação, né, cara? Eu acho que eu tô bem por fora, mas acabou de sair a legislação do mapa agora que fala o jeito que tem que ser o treinamento mínimo e tal. Então, quem vai reger isso daí vai ser o Ministério da Agricultura. Tenho certeza que acabou de sair a legislação. Eu li por cima, te confesso. Não é muito a minha área, essa parte de pulverização, mas, inclusive, que o engenheiro agrícola não pode fazer isso, infelizmente, pelo CREA. Mas eu acho que quem vai fazer isso aí vai ser o Ministério da Agricultura. Mandar um abraço para a Gi, ó, prometi para ela. Gi, um abraço para você. Quem vai fazer isso vai ser o Ministério da Agricultura, mas esses treinamentos, esses cursos, eu acho que vão ter que ter uma chancela ali, um carimbo do mapa de alguma secretaria ali dentro. Bom, Dutti, acho que é isso. Agradeço bastante a sua participação. Olha, foi 55 minutos aqui. Não, que legal. Eu agradeço também, gostei bastante. Coisa, né? Você aprofundou em... Né, aprofundar num caminho no outro, mas bate-papo show de bola. Não, muito legal. Tá sem energia, sei. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigadão, pessoal. E conheçam lá o Inteliagro, que com certeza vale muito a pena, viu, gente? Isso aí, vão lá conhecer que a agricultura digital é processo, não produto. Show. Só obrigadão, Lucas. Daniel, valeu.